da igreja, Senhor, quando Tu nos dá os nossos filhos, Senhor, e eles são casa, Senhor, para ser habitada por Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, aleluia, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama, Senhor, sobre nós a Tua graça, oh, Senhor, que nós possamos olhar para a cruz, Senhor, contemplar, Senhor, os cravos nos pés, na mão, ó Senhor, aleluia, a Tua, Senhor, vida quando foi estendida, mas eu olho também, Senhor, para o sepulcro, Senhor, aleluia, sepulcro vazio, Senhor, aleluia, quando foram procurar, e o anjo disse, por que procuras aqui? Eles não estão, Ele ressuscitou, aleluia, oh glória a Ti, oh aleluia, oh oh grande Deus, aleluia, 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 oh Espírito de Deus, e Tu ressuscitou, aleluia, e nenhuma condenação há, Senhor, para aqueles que estão em Cristo, diz a Tua palavra, oh glória a Ti, Senhor, Pai, visita os enfermos, Senhor, ali naquele Ofiloiola, Senhor, ó Jesus, os cancerosos, aquelas pessoas que estão enfrentando uma quimioterapia, Senhor, muitos não têm mão para ajudar, Senhor, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, olha para a cidade de Belém do Pará, para aqueles que nos presidem, Senhor, ó Senhor, abençoa aqueles médicos ali no hospital, Senhor, que dão esperança, Senhor, àquelas vidas, Senhor, ah, Senhor, visita, Senhor, os enfermos também daqui da Tua casa, Senhor, a Eunice, Senhor, com aquele mal de Parkinson, Senhor, ó meu Senhor, e ela vem, Senhor, com muita dificuldade, mas vem alegre, Senhor, te servir, Senhor, não deixa, Senhor, que nenhuma doença, Senhor, venha nos isolar, Senhor, de vir à Tua casa, ah, Senhor, não só a doença do corpo, mas a doença da alma, Senhor, aquela que nos acomoda dentro da nossa casa, que às vezes a gente sente, Senhor, eu estou cansada, eu não vou hoje, eu quero ficar na minha casa, e fica na frente de uma televisão. Ó meu Senhor, tem misericórdia, Senhor, desfaz, Senhor, todo o mal, Senhor, da nossa vida, Pai. Ó Espírito de Deus, fortalece o nosso corpo, Senhor, com saúde, e o nosso espírito, Senhor, com alegria, Senhor, para buscar a Tua presença, Senhor, aleluia, porque na Tua presença, Senhor, há fartura de alegria, a gente se sente alegre, nós temos ânimo, Senhor. Semana passada, a Ivone leu o Salmo, se eu não me engano, 77, que diz que precisamos de ânimo, buscar ânimo, Senhor, para buscar a Tua presença. Ó Senhor, não deixa faltar, Senhor. Por causa de ânimo, Senhor, a gente perde muitas guerras espirituais, Senhor, porque a gente não tem vontade de ler a
não tem vontade de te servir, não tem vontade de orar, não tem vontade de vir à tua casa, Senhor. É uma vontade só que não quer, Senhor. Ó Espírito de Deus, mas fortalece, Senhor, nos anima a cada dia, Pai. Ó Jesus, quando a tua vida se aproxima, Senhor, e que a gente mira, Senhor, que a gente vê, é só o desânimo, Senhor. Desânimo, Senhor, dentro da tua casa, Senhor. Ó Senhor, aleluia, aleluia, Pai, aleluia, Pai, oh Espírito de Deus. Por isso, Senhor, abençoa teus filhos, fortalece, meu Senhor. Olha para os nossos congressos, Senhor, que possa ter salvação, libertação. Ó Espírito de Deus, aleluia, glória a Deus, Senhor, aleluia. Ó Senhor, oh Senhor, glória a Ti. Abençoa, Senhor, a ministração ali naquele lugar. Que possa ter alma, Senhor, que possa se render a Teus pés. Paizinho querido, aleluia. Abençoa o nosso culto também no domingo, Senhor. Ó Jesus, que possa as pessoas, Senhor, entrar por esta porta, tirar todo o impedimento, meu Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia, Pai. Não deixa a gente se acomodar, Senhor. Ó Espírito de Deus, se conformar, Senhor, com os bancos vazios, Senhor. Ó Jesus amado, mas Senhor, salva, Senhor. Salva, Senhor, este bairro, esta cidade, Senhor. Aleluia. A gente não precisa ir para a mata, Senhor, para te buscar, Senhor. Ah, Senhor, qualquer lugar nós podemos te buscar, Senhor. Hoje está cheio, Senhor, de tanta coisa, Senhor. Ah, para te buscar, para ser salvo, Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai. São coisas, são novidades, Senhor. O povo quer tanta novidade, meu Deus. Mas a novidade é ler a palavra, Senhor. E nós somos salvos, somos libertos, Pai. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E assim, meu Senhor, abençoa a nossa pregadora, que já, ela adentrou já a porta ali, Senhor. Ó, Senhor, eu sei que Tu já deu uma mensagem para ela. Fala comigo, Senhor. Fala quanto à igreja, Senhor. Ó, Senhor, eu oro por aquele Senhor também que estava vindo, Senhor, a esta igreja. Nunca mais ele veio, Senhor. Seja onde ele estiver, Senhor, toca nele, Senhor. Que ele se sinta à vontade, Senhor, para buscar a Tua presença, Senhor. Aleluia, Pai. Olha para a mãe e irmã, Senhor. Ela vai fazer 12 quimioterapias, Senhor. Hoje ela já voltou de uma, Senhor. Trabalha naquela vida, Senhor. São pessoas que nasceram no lar, Senhor. Desprezada pela mãe. A minha mãe acolheu, Senhor. Ó, Jesus. Deus abençoa, Senhor. Trabalha na vida. Liberta, Senhor. Aleluia. Salva, Senhor. Aleluia, aleluia, Pai. Glória, glória a Ti, Pai. E assim, meu Senhor, abençoa, Senhor, a Tua igreja, meus irmãos, Senhor, que já estão aqui. Aleluia. Oh, Senhor, muito obrigado. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A
Ele quer nos encher. Ele diz para mim e para ti: tu és a casa. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Na igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje, uma harmonia para louvar o Senhor com 2 hinos. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Senhor, pelo de número 210. Fala, Senhor, nesta hora, que ansioso eu te quero ouvir. Teu falar da me restaura, e mais sábio me faz no porvir. Vou pedir do teu nome eterno, que tu falas a mim escutar. De saúde, Eu não deixei repouso, aqui os favores. alegria e paz eterna. Você esqueceu? Fala, Senhor, que concede Vai pegar? tuas palavras de vida e vigor. O congresso nosso vai começar 3 horas. Seguiste conselho pelas tuas veredas de amor. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que eu ouço as palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Na batalha contra o ser valente, Segue em marcha. triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória
Glória a Deus, aleluia. Senhor, igreja, né? Gostaria de ler lá em Eclesiastes. Em Eclesiastes 3, que diz assim: há tempo para tudo. Oh, glória. Então vamos ler a palavra. Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aleluia. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar e o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de navegar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de lutar e tempo de viver em paz. amém. Essa palavra eu estava meditando hoje. Eu fui visitar hoje uma pessoa do hospital e olhando para aquele quadro, eu percebi o quanto nós somos frágeis. E para tudo na nossa vida há um tempo. Com esse tempo, nós vamos chegar nesse tempo de estarmos com Jesus na glória. Então, que o nosso tempo seja apreciado na presença do Senhor, porque muitas pessoas estão no hospital sem Jesus. E nós que queremos estar com Jesus na glória, precisamos estar na presença dele. Que nós possamos saber contar o nosso tempo para Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, Pai. Senhor, Deus, agradecemos, Senhor, por esta palavra, Pai. Que esta palavra pode ficar, Senhor, no nosso coração, Senhor. Nós precisamos guardar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor, por estar na tua casa. Aleluia. Obrigado por estar na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar, Senhor, escutando. Não somente aqui na tua casa, mas nós queremos todo o tempo, Senhor, para que tu possas
não só na minha vida, mas na vida de cada um, Senhor, que aqui está, Pai. A gente agradece, Senhor, Pai, Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Gostaria de apresentar uma família que está nos visitando esta noite. Irmão Zedeque, a irmã Jaqueline e o seu filho Nicolas. A igreja está feliz com a presença desta família. Em nome de Jesus. Leve a bênção e voz para o lar. Deixa Deus chamar visitante. Seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus nós vamos vivendo. Esta igreja ama você. Seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus nós vamos vivendo. Mas destacamos ama você. Glória a Deus. Gostaria de ter a oportunidade do irmão Nelson pegar um testemunho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus! Pai Senhor, meus irmãos! Glória a Deus. Sexta-feira passada, eu vou contar um testemunho aqui para vocês aqui do que é a carne santa pelo nome e do que é o Espírito. Eu estava saindo lá do culto meio-dia, como alguém sabe que eu frequento aí, faço transmissão desse culto, né, todos os dias. E eu estava saindo pela porta assim. E aí fico todo mundo já estava saindo lá no culto, inclusive o pastor que prega lá, tudo. O pastor também, tempo central. E eu saí pela porta assim, sabe? Eu dei 2, 3 passos assim, tinha acabado de chover, uma poça de água, uma nota de 100 reais. Ela estava seca em cima e molhada embaixo. Aí fiquei tão feliz, Aí eu virei fazendo festa, mostrando para os irmãos, e os pastores tudo viraram para mim: ah, pega, é sua, Deus preparou para você, peguei, é tão de posse, sabe? E eu todo feliz, poxa, glória a Deus, mandando só faltou uma xereca, assim, mal pinga de 100 reais. Falei, glória a Deus, eu fui dar mais 2 passos, mais 2 notas de luz, mais 40 reais. Só que eu já não vi mais como bênção. Confio no meu coração, se alguém perdeu, você vai. E eu virei para trás e vi o porteiro da igreja, que já tem intimidade com ele. Ele é pastor, inclusive, também, né? Já tem intimidade com ele. E na hora o Espírito Santo falou para mim assim: ó, pega na mão dele. E agora? Foi exatamente o que eu fiz, irmão. Aí todo mundo não entendeu, porque viu que eu tinha pego os 40 reais, todo mundo ficou: não. Falei, ninguém assim para todo mundo. Não é isso que Deus está mandando fazer. E todo mundo me questionando. A carne. Todo mundo me questionando. Ninguém me direcionou porque eu estava fazendo correto. Só o Espírito Santo. Porque nem eu estava pensando assim no início. Mas na segunda passo que deu, quando eu achei 40 reais, eu falei: alguém perdeu. Aí o Espírito Santo tocou no meu coração, eu virei pro irmão lá. Irmão, está aqui, ó. Se na segunda-feira eu vier aqui, esse dia eu tiver aí, o irmão devolve, mas se a pessoa perguntar alguém perdeu, o irmão tem que devolver. Tá? Meu Deus, aí na segunda-feira eu, puxa, tomara, né? Depois Deus prepara, você foi o resto para mim. Cheguei na portaria para falar com o irmão. O irmão falou: não, eu peguei na mão da irmã Bárbara. Ele falou: não, nem toquei bem quem era a irmã Bárbara. Eu falei: muito bem, eu conheci meus irmãozinhos lá. Quando eu cheguei dentro do culto, a irmã Bárbara já estava lá e eu lembrei que era a irmã Bárbara. Uma deficiente física, com mais de 65 anos de idade. Ela anda com toda dificuldade. Toda teu nome. Eu nem sei se ela sabe que foi o que achei dele, mas glória a Deus por isso. Aleluia. E vocês não sabem que hoje, no meio-dia de novo, eu estou andando no corredor do meio-dia, 10 reais.
R$10 no chão. Poxa, fui lá, peguei R$10, virei para os irmãos, né, começaram a falar para mim, olha, isso é questão de testemunho, né? Dá um testemunho, porque já conheci o testemunho da renovada, né? Isso é questão de você dar um testemunho. Eu fui em direção ao pastor Toninho lá, que é o nosso pastor do culto do meio-dia, né? E eu falei, olha, irmão, R$10. E o irmão já lembrava do testemunho já no 140, né? Quando eu dei o testemunho lá no 140, aí eu senti que dar um testemunho, se Deus preparar de dar um testemunho, sabe? O pastor meteu a mão no bolso. Irmão, tu não sabe, eu perdi, né? E eu me movi dinheiro para o servo de Deus, virei para o irmão, está dando testemunho mesmo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Isso edifica a vida de vocês, do que é carne e do que é espírito. Glória a Deus, é maravilhoso quando a gente aprende a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. É muito maravilhoso. E a gente tem que obedecer, né? Quando ele fala conosco, nós temos que obedecer. Eu tenho tido experiências assim maravilhosas, muito maravilhosas mesmo, que Deus tem feito na minha vida. E eu fico assim, deslumbrada de ver como o Senhor cuida de nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora, neste momento, nós vamos adorar o Senhor no dízimo de oferta. Aqui, irmã Sara vai adorar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar diante da tua presença. Porque na tua presença fartura de alegria, Senhor. Quando neste momento, Senhor, nós vamos te adorar, o dízimo de oferta, Senhor. Eu quero te apresentar cada um que chegou aqui nesta casa, cada um com seu pedido de oração. Pode ter alguém que está precisando de uma porta de emprego e que nesta noite possa sair daqui abençoada, porque eu creio, Senhor, que tu és o Deus grande, tu és o Deus maravilhoso e o Deus impossível. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ele guarda
Depois dessa chuva, que pensei que não ia passar, pensei que eu não estaria nem aqui hoje. Mas o nosso Deus é fiel e Ele nos trouxe aqui nesta noite. Rapidinho, Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, e no versículo de número 12, que diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas. Está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha
minha testemunha, meu fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, os que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Versículo de número 16. Portanto, arrependa-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito, com M maiúsculo, diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia, Jesus. Quase você está crente. São 8h25, vamos rapidinho. Bom, queridos, tenho certeza que todos nós aqui já ouvimos uma pregação sobre as cartas que Jesus escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor. Tenho certeza disso. Uma pregação mais esplendorosa do que a outra, porque de fato é uma carta que Jesus escreve, que Jesus é simplesmente dita e João escreve quando ele estava ali na ilha de Patmos. Mas é interessante nos lembrar aqui que eu não quero entrar em contexto histórico por causa do horário, não quero me demorar, mas precisamos entender uma coisa, que Satanás é o Deus deste século. Isso não é novidade para ninguém. O próprio Jesus já tinha falado sobre isso. Seu trono já está simplesmente escancarado, tá? Só não percebe isso quem não quer, ou quem está do lado dele, ou quem está muito desapercebido. Isso é fato. O trono dele já está escancarado, tá? Mas é interessante uma coisa, que nós como igreja de Cristo aqui na terra, a gente não pode permitir, tá, que esse reino ele venha simplesmente ser estabelecido. É um confronto direto. Eu não posso deixar que isso aconteça. Isso aqui não é uma escolha minha, é uma escolha que o próprio Jesus nos ordenou como igreja, como seu corpo. Então nós precisamos sempre estar batalhando, guerreando com o nosso adversário, que é Satanás. Mas é interessante uma coisa, que Pérgamo era uma cidade da província romana, da Ásia Menor. Hoje ela é a atual Turquia. Era a cidade mais idólatra de toda a província irmã-benedita. Tá? Para quem não sabe, era a cidade mais idólatra. Era interessante porque aquela cidade era tão idólatra que os moradores daquela cidade vão construir um templo em homenagem ao imperador romano. De tão idólatra que aquela cidade era. Mas é interessante que esse imperador era um imperador Augusto. E quando esse templo ele foi erguido,
ele morre, mas não era a situação aqui. Ele simplesmente ainda estava vivo, e aquele homem sabia que aquelas pessoas que estavam na cidade de Pérgamo simplesmente estavam erguendo, ou simplesmente ergueram um templo em homenagem a ele, porque aquele imperador, ele se sentia de fato um Deus. E aquelas pessoas, elas entravam ali naquele templo, mas não era para adorar a Deus, não era para adorar o sol, não era para adorar a lua, isso já é muito grave. Era para simplesmente adorar um homem, uma criatura, que simplesmente se sentia um Deus, se intitulavam Deus, e aquelas pessoas o adoravam como Deus. Isso é tão verdade, irmãos, que o próprio versículo de número 13 vai nos dizer isso. Ao anjo, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. É por isso que a carta, ela faz referência ao trono de Satanás por causa desse templo. Mas é interessante, irmãos, que provavelmente o Evangelho de Cristo alcançou a cidade de Pérgamo através da pregação do apóstolo Paulo, quando ele começa ali a sua missão ali na Ásia Menor. Isso está registrado ali no livro de Atos, capítulo de número 19 em diante. É ali que está registrado. Possivelmente foi ali que aquela cidade ouviu falar sobre Cristo, e possivelmente ali começou-se a igreja de Cristo. E é interessante que, mesmo sendo uma cidade idólatra, mesmo sendo uma cidade que simplesmente adorava a um imperador que ainda estava vivo e considerava esse homem como um Deus, mesmo assim, aquelas pessoas que entregavam a sua vida a Cristo, Aleluia. elas decidiram simplesmente viver fielmente a Jesus. Glória a Deus. Elas se entregavam a Jesus e simplesmente elas abandonavam a idolatria, e elas decidiam de fato seguir o nosso Salvador. Aleluia. Sem olhar para trás, sem olhar para a direita e nem para a esquerda. Simplesmente eles de fato eram fiéis à sua fé em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é tão verdade, irmãos, que a perseguição começou a crescer. E o próprio texto vai nos dizer isso, que Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Ou seja, a perseguição começou a crescer tão poderosamente, irmã Benedita, que possivelmente Antipas foi possivelmente o primeiro líder daquela igreja, e ele foi morto. E é interessante que ele não foi morto porque simplesmente ele foi morto simplesmente porque ele permaneceu fiel à palavra que ele foi ordenado a pregar. Esse homem simplesmente ele foi morto porque ele resolveu ser fiel à sua fé, ser fiel a Cristo Jesus. E isso me chama a atenção, porque a carta não foi escrita por João, não foi João que ditou
entender uma coisa? Que Satanás, ele não muda as suas estratégias. Primeira coisa que ele lança em nossas vidas se chama perseguição. Se eu não consigo suportar a perseguição que eu estou sofrendo por causa do nome de Cristo, possivelmente eu não vou longe. Possivelmente eu vou ser morta no caminho. Possivelmente eu vou ser estraçalhada no caminho. Porque a primeira coisa que Satanás lança contra aquelas pessoas que querem seguir a Cristo é a perseguição. E se nós não conseguirmos ser fiéis a Deus através da perseguição, é difícil chegar. E é interessante porque a perseguição foi muito grande, mas eles superaram a perseguição. Aquela igreja de Pérgamo simplesmente venceram a perseguição. Eles não arredaram o pé. Aleluia. E é interessante, irmãos, que Satanás percebeu isso. Eu não vou vencê-los. Então, já que eu não vou vencê-los, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou me juntar com eles. Já que tu não pode com o teu inimigo, então tu se junta com ele, né, irmão? Foi isso que Satanás fez. Eu não posso vencê-los desta maneira. Então o que eu vou fazer? Vou me juntar com eles. Vou ser crente também. Vou frequentar a igreja também. Eu vou cantar no coral também. Irmão, Satanás, ele faz isso, irmãos. É tão verdade que é aqui que começa o tropeço desta igreja. Porque quando diz o versículo de número 14, tenho todavia contra ti. Isso aqui é Jesus falando. Tenho todavia contra ti algumas coisas. Os que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão. Não posso contra o meu inimigo, então eu me junto com ele. Deixa vai dizer que Jesus vai dizer isso a João. Há uma doutrina aí. E não é minha doutrina. Não é a doutrina dos apóstolos, que está lá no livro de Atos 2. Não é. A doutrina é de Balaão. A igreja de Pérgamo começou a se juntar com esse tipo de pessoas que pregavam e ensinavam essas doutrinas. Já que eu não posso me juntar com o meu inimigo, eu me junto com ele. Mas qual era o método que eles usavam? A doutrina de Balaão era o seguinte: eles simplesmente pregavam sobre a mistura do sagrado com o profano, ou seja, a mistura da igreja com o mundo. Esses eram os seus ensinamentos. É interessante porque essa doutrina começou a ser ensinada ali dentro daquela igreja. E é interessante porque simplesmente aquele modo
E pasmem vocês, a liderança da igreja permitia. Mas isso a gente vai falar mais um pouquinho adiante. Versículo de número 15. Versículo de número 15 diz o seguinte: também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Esses aqui piorou a situação. Se a doutrina de Balaão era ruim, dos nicolaítas era pior. Eles pregavam dentro da igreja, irmãos. E eles diziam o seguinte: não tem nada a ver vocês comerem comida sacrificada, carne sacrificada, carne com sangue, está lá na lei de Levítico, que era proibido. E o mais grave, não tem nada a ver vocês viverem com instituição dentro da igreja. Não tem nada a ver você conhecer a pessoa antes do casamento. Eles pregavam isso lá no bebê. Eles pregavam isso ali para aquelas pessoas. E é interessante, irmãos. Algo me chamou a atenção. No versículo de número 15, se você reparar aí, o próprio Jesus vai dizer: doutrina dos nicolaítas. Mas põe o versículo 6 aí, Nelson. Tens, contudo, a teu favor. Isso aqui é Jesus falando da igreja de Éfeso. Que odeias as obras dos nicolaítas. Presta atenção na palavra obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmão, você não entende? Eu explico. Quando Jesus escreveu a carta à igreja de Éfeso, ele começa a dar as suas qualidades, mas ele também dá ali os seus defeitos. Os defeitos da igreja de Éfeso é que eles tinham abandonado seu primeiro amor. Mas quando chega aqui no versículo de número 6, é como se Jesus estivesse parabenizando eles, dizendo: tens contudo a teu favor, ou seja, favor da igreja, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, vocês até abandonaram o seu primeiro amor. Vê se vocês consertam isso aí, tá bom? Mas eu vou deixar vocês em outra coisa. Qual? Vocês odeiam as obras dos nicolaítas. E eu também odeio. Nós estamos juntos nessa. Aleluia. Isso aqui é Jesus falando. Mas tem mais, irmãos. As obras dos nicolaítas, aqui no versículo de número 6, era só obras, era só filosofia, era só pensamentos. Sabe aquelas coisas que a igreja vive ouvindo? Sabe? Antigamente, a gente só ouvia que a igreja não permitia isso, que a igreja não permitia aquilo. Quem é que nunca ouviu aqui? Que a igreja não proibia isso, proibia aquilo. Eram as filosofias, eram os pensamentos. Mas até então, era só filosofia. Tá tudo certo.
ensino. O que era uma filosofia, o que era uma linha de pensamento, sabe? Agora se tornou ensino. Olha a gravidade da situação. Queridos, eu lembro que teve uma vez, já faz um bom tempo, na minha casa, naquele tempo, a gente tinha canal fechado. E eu lembro que eu estava assistindo um filme, e o filme entrou no comercial e eu comecei a trocar. E quando eu comecei a trocar, parou em um canal chamado CNT. E era um programa de entrevista, e possivelmente vocês conhecem a apresentadora, que se chama Maria Gabriela. Ela estava entrevistando um homem. Não me pergunte quem era, eu não sei quem era aquele homem. Só sei que ela estava entrevistando e na hora que eu parei ali naquele canal, ela fez uma determinada pergunta àquele homem e ela disse o seguinte: o que tu acha do preconceito da igreja em relação ao casamento dos homossexuais? Aquele homem respondeu: eu não me preocupo com isso. Essa foi a resposta do homem. Aí ela disse: como assim tu não se preocupa? Afinal de contas, isso é um preconceito? Ele disse: não, eu não me preocupo com isso. Sabe por quê, Maria? E ela disse: por quê? Porque havia um tempo que eles não aceitavam o divórcio. E hoje tem pastor divorciado dirigindo a igreja. É questão de tempo eles aceitarem o casamento dos homossexuais. Ele falou assim. E eu fiquei assustada porque eu falei: meu Deus do céu, já vai um bom tempo. Aqui, filosofias que nós ouvíamos, filosofia que a igreja não permitia, filosofia que a igreja se fechava, filosofia que era simplesmente um combate para que não viesse destruir o rebanho. Mas hoje não é mais filosofia, hoje é ensinamento. Eu não vou generalizar aqui, irmãos, porque se eu fizer isso, eu vou me tornar uma leviana e eu não vou fazer isso. Eu sei que tem homens e mulheres fiéis ao Senhor, eu sei disso. Aleluia! Mas cá entre nós, está faltando doutrina dentro das igrejas. E eu estou falando da sã doutrina. É dessa doutrina. E é difícil falar sobre isso, porque simplesmente o povo já não está mais acostumado com essa doutrina, sabe? A gente só está acostumado com o ensino. Tem ensino. Quem disse que não tem? Eu não estou falando que não tem, mas é um ensino meio a pouco. Essa que é a verdade. Porque o ensino verdadeiro, irmãos, ele é um tapa na minha cara. E sabe qual é o verdadeiro ensino? É Cristo dizendo: ô Luciane, ou tu te converte, ou o teu caminho vai para o abismo. A Maria falar isso aqui. Capaz até de eu sair comungada da igreja. Ou eu estou falando bobagem? Glória a Deus! Glória a Deus! Tem mais, irmãos, pior que tem mais. Se parasse aí, beleza, mas o problema é que tem mais. Versículo de número 16. Portanto, arrependa-te. Essa carta aqui é pesada. Eu acho que ela é a mais pesada de todas. É só minha opinião. Talvez você possa ler a carta em Éfeso e dizer: irmão, eu acho pesada a carta de Éfeso. Tudo certo. Mas na minha opinião, essa para mim, ela é a mais pesada.
tanto. Arrependa-te. Aleluia. Mas a pergunta por que ele está falando isso? Por que ele está falando isso? Ok? Aleluia. Arrependa-te. Sabe por que eu acho a mais grave? E sabe por que eu acho a mais pesada? A senhora falou a igreja. Mas pior que não é a igreja. Não é. É para o anjo. Por isso que ela é mais pesada. Por isso que para mim ela é mais. Jesus escreve, vai dizer, arrependa-te. Tem mais. Se não, eu venho contra ti. Não é contra nós, é contra ti. Sabe, irmãos? A igreja, e quando eu falo da igreja, estou falando agora do rebanho. O rebanho também, ele não é muito fácil de ser conduzido. Essa que é a verdade. Só que tem um detalhe. Há um responsável sobre nós. Há sim. E esse responsável foi Jesus. De novo. E ele vai dizer àquele anjo: arrependa-te, senão eu venho contra ti. Porque a realidade é o seguinte: a igreja pode ter muitos defeitos, muitas lutas, muitas dificuldades, muitas rebeliões, muitas malcriações, o que você quiser chamar. Mas só sobe para ensinar quem o anjo ordena. Aleluia. É por isso que Jesus olhou e disse: te achei. É contigo? Não, mas não, é contigo, vem cá. É contigo. Sabe a doutrina de Balaão? Sei. Sabe a doutrina dos nicolaítas? Sei. Pois é. Sabe por que ela entrou lá? Por quê? Porque tu deixou. Tu deixou. Porque se tu não tivesse deixado, não daria tempo. Mas, vamos fazer o seguinte: arrepende-te. Porque é porque tu te arrepende. Só que é aí que mora o grande defeito. E aqui eu vou começar a encerrar. O 10 para a história. Se arrepender hoje em dia é difícil. Glória a Deus. Aleluia. Falar de arrependimento é muita humilhação. Glória a Deus. Eu posso falar de tudo, mas de arrependimento, não, eu não posso falar de arrependimento. Até mesmo porque falar de arrependimento é me expor. Eu não posso me expor assim. Glória a Deus. Ou tu acha que eu vou estar aqui e vou me expor para vocês? É claro que eu não vou fazer isso.
simplesmente falar para todo mundo os meus defeitos. E no mundo em que nós estamos vivendo, não, isso não pode acontecer. No mundo em que nós estamos, não, isso não pode. Eu só posso mostrar para vocês que eu sou forte, que eu sou uma mulher de fé. É isso que vocês têm que ver em mim. Que eu sou uma mulher que ora, que eu sou uma mulher que prega, que eu sou legal. É isso que eu tenho que mostrar para vocês, mas os meus defeitos jamais eu poderei mostrar para vocês. Porque falar de defeitos e até mesmo se arrepender não é para os fracos, essa que é a verdade. É para os fortes. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, querido. O céu não é para quem vem para a igreja. O céu é para quem se arrepende. Aleluia. É, irmãos. O céu, a morada com Jesus, é para aqueles que se arrependem. Não é aqueles que vêm aqui pregar como eu estou fazendo agora, não. Não é aqueles que vêm cantar, não. Não é aqueles que vêm para o círculo de oração toda quarta-feira, que vêm para o culto toda sexta-feira, não. Não é aqueles que vêm lecionar a escola bíblica dominical, não. É aqueles que se arrependem. Glória a Deus, aleluia. Falar de arrependimento hoje, irmãos, é difícil e vocês vão lembrar de mim. Vocês vão falar que dizer qual foi o dia que eu ouvi uma pregação que fale sobre arrependimento. Eu falei aqui na sexta-feira. Quem pregou sexta-feira fui eu e eu falei sobre isso. Você nunca vai ouvir um testemunho que fale sobre derrota. Você nunca vai pedir a alguém oportunidade para dizer, pastor, me dá uma oportunidade para quê? Pois é, pastor, eu acabei de perder o meu marido para outra, mas eu estou aqui para glorificar o nome do meu Deus. Porque todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus até o fim. Glória a Deus. Você já ouviu esse testemunho? Quem já deu, por favor, levante a mão, porque a gente quer conhecer você, porque eu nunca ouvi. Você nunca ouviu uma mãe aqui velando o seu filho e dizer, eu estou aqui para glorificar o nome do nosso Deus? Porque, irmão, você está acabando de perder o seu filho, logo você vai enterrado. Pois é, mas mesmo assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Já ouviu esse testemunho? Ouvi. A gente é capaz de glorificar a Deus por coisas boas, mas não somos capazes de glorificar Ele por coisas ruins. As coisas ruins, irmãos, também acontecem conosco, e as coisas ruins também são permissão dele. Glória a Deus. E arrependimento hoje, irmãos, tem que ser muito crente para você ouvir. Me perdoe, porque eu me ofendi. Me perdoe, porque eu adulterei. Me perdoe, porque eu roubei. Você já ouviu isso? Já, irmão. Há 10 anos atrás, 20 anos, 30, 50. Não, mas eu não estou perguntando de 50 anos atrás, estou perguntando agora. Você já ouviu? Isso é tão verdade, irmãos, que a gente sabe e a gente conhece alguns escândalos por ali. Mas a pergunta é, você já ouviu eles pedirem perdão?
Você já ouviu? Difícil, né, irmãos? Mas só que Jesus está falando. Mas ele não está falando porque ele está humilhando. Ele está falando porque ele ama. Aleluia. Porque ele ama, irmã Luciana. Porque ele ama, porque está escrito aqui. Olha só. Portanto, arrependa-te. E se não, venho a ti sem demora. E contra eles. Eles é aquelas pessoas que estão ensinando a doutrina. Tá? Pelejarei com a espada da minha boca. Ele está dizendo, eu vou te dar uma chance para você se arrepender. E se eu não quiser me arrepender? Se você não quiser se arrepender, eu venho contra ti. Pelejarei contra ti, pelejarei contra eles e tem um detalhe, com a espada da minha boca. Aleluia. Eu sou tão bom que eu estou te dando uma oportunidade para você se arrepender. Jesus é tão amoroso que ele olha para mim e diz, Luciana, eu estou te dando uma oportunidade para tu se arrepender. Eu estou tão acima. Deus é tão maravilhoso que ele ainda nos dá a oportunidade para dizer, volta, porque senão eu venho contra ti. Só que a gente tem um entendimento que isso é uma humilhação. Só que Jesus está olhando para mim e para você. E ele está dizendo, não é uma humilhação. Isso é porque eu te amo. Glória a Deus. E eu não quero vir contra ti. Aleluia. A doutrina daqueles homens foi tão feroz que mexeu com a estrutura daquela igreja. Glória a Deus. A liderança não tinha mais como bater. Não tinha mais. A doutrina estava totalmente tomada. E a liderança não tinha mais como combater. Só que nós precisamos entender, irmãos, que quando eu não consigo mais, é aí que Jesus se levanta do trono para nos dar força e coragem. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 17 é que eu termino. Falta 1 minuto para as 9. Ele vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí ele vai dizer, olha o que ele vai dizer. Ao verdadeiro, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito é o nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui Jesus me deu uma palavra. Não sei, não foi a palavra, não. Eu só fiz isso só para dar essa palavra. Amém. Sabe, irmãos, talvez você esteja ouvindo agora e possa estar se questionando. Aí não sei, está chamando a atenção do nosso pastor. Porque a gente tem essa ideia, sabe, irmão? E quando se fala de liderança, as pessoas logo pensam, não, ela está falando do nosso pastor, né? Só que não estão falando. Sabe por quê? Porque apesar dos pesares, ainda tem pastor que ainda tem Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é interessante? E esses pastores
que teme a Deus, muitas vezes, eles se sentem tão desonrados, tão humilhados, tão abandonados. Jesus me trouxe aqui só para dar esta palavra. Você se sente tão pequeno, tão desamparado. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Isso aqui é Jesus falando e João escrevendo. Fale, Jesus, ao que vencer, ao que vencer, dar-te-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha, ou seja, eu lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca é escrito um nome novo, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus está nos dizendo o seguinte: há uma recompensa pela tua fidelidade. Há uma recompensa pela tua fidelidade. Glória a E a Deus. fidelidade, irmãos, é uma coisa muito poderosa. E a recompensa não é carro novo. A recompensa não é 2 milhões de reais. A recompensa não é um relógio novo. A recompensa não é essa. A recompensa é um maná escondido. A recompensa
Senhor, porque Tu queres o nosso bem, Senhor. Tu não queres que nós andemos como qualquer um, Senhor, mas que nós possamos sempre estar, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, conhecendo, Senhor, a Tua palavra, que cada dia ela possa vir como água, lavar a nossa vida, o nosso interior, Senhor. E que a gente possa, Senhor, olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, que eu possa caminhar na Tua presença, Senhor, que o Teu Espírito, Ele possa falar, Senhor, aleluia, quando o Senhor Tu nos dá, Senhor, a liberdade, Senhor, de chegar na Tua presença e nos humilhar, Senhor, pedir perdão. Pai, abençoa o Teu povo que está aqui nesta noite. Senhor, quem tem ouvido, ouça, Senhor, que o Espírito diz à igreja, Senhor. Nós somos a Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui neste lugar, Senhor. Quando eles travarem aquela porta, vai com eles, Senhor. Mas antes disso, Senhor, nós temos ali uma bênção, Senhor, porque Tu és bom, Tu és misericórdia, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Que a paz de Cristo seja com todos vós, amados irmãos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Tem ali um café, tem um lanche, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe esses pedidos de oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Me lê. Desliga assim, tá? Menina, aqui com o celular.